Irmãos, hoje era para o Renan ministrar, mas eu não sei o que aconteceu, ele não está aqui hoje com a gente. Então, o pastor Nelson preparou uma palavra aqui para a glória de Deus. Agora, Deus me deu a palavra agora, irmãos. Vamos lá em Romanos, capítulo 11. Olha, Romanos, né? Eu ia chamar a Letícia para ministrar, mas ela não veio de saião hoje. Deixa para a próxima. Amém? Romanos 11. A palavra é: Deus não te rejeitou. Seba. Deus não te rejeitou. Irmãos, o pastor entra nos mantos, né? Vamos lá. Nós vamos ler capítulo 11. Vamos lendo aí. Acho que nós vamos até o 10. Olha que palavra, irmãos. Indago, portanto, acaso Deus rejeitou o seu povo? De forma nenhuma. Ora, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não desprezou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz sobre Elias? Como ele clamou a Deus contra Israel, segundo afirma a Escritura: Senhor, assassinaram os teus profetas e destruíram os teus altares. E somente eu permaneci, e agora procuram matar-me também. Entretanto, que lhe declarou a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, em nossos dias, há igualmente um remanescente, separado pela eleição da graça. Porquanto, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso fosse, a graça deixaria de ser graça. A que conclusão chegar? Israel não conseguiu a bênção pela qual tanto buscava, mas os eleitos a receberam. Os demais foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu um espírito de entorpecimento, olhos para não enxergar e ouvidos para não escutar, até o presente dia. E Davi afirma que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e em retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Ah, irmão. Tem gente que brinca com as coisas de Deus. Tem gente que sai por aí falando que Deus é love, 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 que Deus é só amor, e que Deus não leva em consideração certas coisas. Irmãos, eu quero te dizer, no nome de Jesus, Deus, ele não tem prazer em rejeitar. Ele não rejeita. Nós é que nos afastamos dele. Nós é que buscamos endurecer os nossos corações para tropeçar e cair. O plano de Deus para a minha vida e para a tua vida é maravilhosa através da graça. Cária. Através da graça dele. Então, Deus, ele enviou Jesus Cristo para morrer numa cruz, uma morte terrível. Somente bandidos, homens ruins morriam na cruz. E Jesus foi lá e morreu na cruz por mim e por você. E aí, nós entramos debaixo desta graça, que é aceitar que o nosso Deus morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscita, encontra os apóstolos, passa pela porta, conversa com eles, dá sinais de que ele venceu a morte. E ele diz assim: olha, vocês ficam tranquilos que eu ainda vou voltar. Eu vou salvar vocês
E vou retornar para buscar vocês. Como é que você, como é que eu, como é que nós vamos rejeitar esse poder? E o livro de Romanos começa a falar, rejeitou Deus o seu povo? Uma pergunta. Ele fala, de forma alguma, porque eu também sou israelita, da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como ele intercede a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, eles mataram seus profetas. Ou seja, ainda hoje tem pessoas tentando matar os profetas, tentando destruir aqueles que levam a mensagem do Evangelho. Como é que hoje eles tentam matar os profetas? Colocando tristeza no coração, colocando palavras contrárias, porque querem parar o teu chamado. Tem coisas que acontecem na nossa vida que você não entende. Você está ali na igreja trabalhando firme, forte, aí surgiu uma coisinha, uma setinha. Você, não quero mais. Mas não precisa de muitas coisas. Ninguém tropeça em pedra grande. Você tropeça em pedra pequena. Quais detalhes que vêm para tirar o teu foco, colocar tristeza no teu coração. É lá na firma que você trabalha. Tem problema grande às vezes. Mas às vezes uma coisinha, uma setinha ali, enviada pelo filho do Satanás. Às vezes na tua família, às vezes na tua casa, às vezes no trânsito. Então você vive, você tem uma vida diária. Por que Deus, eu estou falando isso? Porque nós temos que ter uma vida diária com Deus. Vamos lá no versículo 11. Nós vamos do 11 agora até o 18. Presta atenção. Uma vez mais pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem prostrados sobre a terra? De forma alguma. Antes, pela sua transgressão, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Ou seja, eu e você, nós somos salvos. Tem algum judeu aqui? Não. Nós somos gentios e fomos salvos por ele. Ele era judeu, ele é judeu, né? Aquele que morreu na cruz. Só que ele teve misericórdia de nós, que tropeçávamos. Contudo, se a transgressão deles constituiu-se em riqueza para o mundo, e o seu insucesso fortuna para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Agora estou falando a vós gentios. Somos nós, hein? Considerando que sou apóstolo dos gentios, exalto o seu ministério. Na expectativa de que, de alguma forma, possa instigar ciúme entre meus compatriotas, a fim de que alguns deles sejam salvos. Presta atenção, Paulo, ele era judeu. E romano. Então ele fala assim, olha aqui, gente, vocês não são judeus, viu? Vocês são tudo gentil, perturbado. Eu sou escolhido, sou judeu. E também tenho um título romano. Agora, o meu povo vai ficar com ciúme, porque vocês vão ser salvos. Ele olhava para mim, olhava para você, e ele nos salvou, como gentil. Na expectativa de que, de alguma forma, possa instigar ciúme entre meus compatriotas, a fim de que alguns deles sejam salvos. Pode seguir. Porque, se a rejeição deles significa a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação? Senão vida dentre os mortos. Ou seja, o próprio judeu não aceitou Jesus Cristo como Salvador. Mas Paulo está falando, mas vai vir vida sobre os mortos. Quem estava morto? Eu e você, gentil. Mas nós estamos vivos agora. Porque nós temos Ele. Se é santa uma parte da massa que é oferecida como as primícias dos frutos, a massa toda igualmente o é. Se a raiz é santa, todos os ramos também o serão.
E se alguns dos ramos forem podados, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado entre outros, e agora participas da mesa seiva que flui da oliveira cultivada, domingo que vem não vai ter a Santa Ceia? Você não vai participar da mesa? Mas você era o quê? Gentil, você estava longe da mesa. Quando você passava em frente à igreja, o que você falava? Eu nunca vou ser crente, esses crentes aí tudo barulhento. Ô, povo chato é crente. Eu sou chato mesmo. Fala para a pastora Luta, uma coisa que eu sou é chato. Ela dá risada. A gente fala um monte de coisa sem saber. Só que depois, Jesus olha para você e fala assim, ô figueira brava. Figueira brava, vem se assentar na mesa comigo. Deus procura essa figueira. Quantas figueiras bravas tem aqui? Lembra do pastor Álvaro quinta-feira? O Zé foi lá e falou, ei, vem, Arvin. Vem. O Arvin falou, pensei que o cara ia querer tomar uma e falar de Jesus. Vamos seguir, 18. É verdade. Não te vanglories contra esses ramos, porém, se o fizeres, recorda-te, pois, que não és tu que sustentas a raiz, mas sim a raiz a ti. Irmãos, quem é a raiz? Jesus, o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Nós não sustentamos nada. É Ele que nos sustenta. Se a gente não tiver Jesus, nós estamos mortos nos nossos pecados, nas nossas concupiscências, nas nossas fraquezas. Então, as pessoas não conseguem entender. Quando você está na igreja, por que você vem para a igreja? Primeiro, porque você é inteligente. Você sabe que sem Ele, você não pode fazer nada. Então, quando você está na presença de Deus, Deus começa o quê? A te fortalecer. E você, eu já preguei sobre isso, você tem que criar raiz em algum lugar. Se você escolhe uma igreja, um lugar, se é um lugar sério, se é uma igreja que prega a palavra, que ministra a palavra, crie uma raiz. Porque Deus te planta. A Bíblia ensina, eu vou plantar a pessoa nesse lugar. Tem gente que ele mesmo arranca a raiz. Ele quer sofrer, então ele arranca a raiz. Só que para você colocar a tua raiz novamente num outro lugar, até ela fortalecer, é difícil. Então Deus chama você, finca a raiz, fortalece a raiz. Deus manda uma aguinha na raiz. Deus vai cuidando da raiz. Aí Ele vem com a poda. O que é a poda? É quando Ele começa a falar o que você não quer ouvir. Quando as pessoas tiram a raiz? Quando ela começa a ficar incomodada com o que ela ouve porque não está agradando. Então, assim, ó, vamos tirar a raiz daqui porque já está ficando chato isso aqui. Então, você começa a se enfraquecer. Porque toda raiz fora da terra, ela enfraquece. Só que às vezes a pessoa coloca a raiz numa terra que não dá fruto. E aquela raiz vai secando, vai secando, vai secando. Daqui a pouco, você começa a ver a pessoa no mundo, a pessoa não tem mais interesse nenhum por Jesus, ela começa a criticar a igreja X, igreja Y, ela começa a falar um monte de coisa. Não fique falando mal de igreja nenhuma. Finque o teu lugar, no teu lugar, finque a tua raiz, fortaleça e segue em frente. E Deus te honra, Ele te abençoa. Porque você está sendo o quê? Obediente. Coisa difícil é ser obediente. Porque você quer fazer a tua vontade, não a vontade de Deus. Vamos seguir. Então vós direis, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado? É verdade. Entretanto, eles foram podados por causa da incredulidade deles. Porém, tu, que permaneces firme pela fé, não te envaideça, mas teme. Eita glória! Eita glória! Vamos lá nessa. Essa aqui dá para a gente ficar até umas 3 da tarde aqui. Ó. Eles foram podados. O que é ser podado? Ser podado é quando você acha que você está muito florido, você é o irmão perfumado da igreja, aí Deus tira o perfume. Aí Ele poda você. É quando a pessoa começa a se encher de vaidade. Você quer ver uma poda? É quando a pessoa começa a se encher de vaidade. Aí Deus vem,
tesourinha de Deus. Já viu aquele cara, homem das tesouras lá? Deus é pior. Entretanto, eles foram podados por causa da incredulidade deles. Então, quando você começa a ficar muito bonito, muito perfumado, começa a achar que você é a última bolacha do pacote, Deus vê isso como uma pessoa incrédula. Porque ela tira o poder de Deus e começa a querer colocar o poder nela. Então, pela tua incredulidade, você é podado. Irmãos, pensa num cara que foi podado. Eu só olhava na minha frente, só via tesoura. Misericórdia. Eu estava num culto uma vez, lembra, pastora? A pastora falou assim para mim, a pastora que estava ministrando, ei, vem aqui. Eu falei, eita, Jesus tem misericórdia, Jesus. Falei, lá vem poda. Não foi. Ela falou assim, olha o que ela falou para mim. A tua vida, eu estou vendo 2 fileiras de aço, tudo enrolada. Eu falei, é isso mesmo, está tudo enrolado mesmo. Mas Deus vai desenrolar tudo. Eu falei, glória a Deus. Momentos da tua vida que você está passando por dificuldade, que você não vê saída, que você vê tudo bagunçado, mas que Deus fala, eu vou desenrolar esse rolo. Então você tem que crer, falar assim, Senhor, e você coloca diante de Deus, fala, eu aceito a poda, eu aceito ser tratado. Qual que é o problema da gente? A gente não quer ser tratado, você começa a querer ser conselheiro de Deus. Tem gente que é conselheiro de Deus. Você fala de futebol, ele entende. Você fala de 1 Coríntios, ele entende. Você fala de Gênesis, ele entende. Ele entende de tudo. Você fala de motor aspirado, ele entende. Não entendo. Turbinado, entendo. De avião, entendo. Entende de tudo. Freio, isso aí o pardal não sabe nada. Eu entendo tudo disso. A pessoa não tem humildade para falar, Vinho, esse negócio aí de... Eu não entendo, não conheço aí. Eu não entendo. O que Deus quer? Deus quer que a gente se humilhe na presença dEle e fale, olha, eu preciso crescer, eu preciso aprender. Aonde o Senhor quer me colocar? Qual é a tua vontade na minha vida? E aí Deus começa a te podar, porque Ele quer te colocar em algum lugar. Então, agora começa a entender a partir do versículo... Nós lemos o 20, a partir do 21, você vai começar a entender como é que Deus faz. Vamos lá, nós vamos do 21, vai longe ainda aqui, mas vamos lá que é interessante. Porque se Deus não poupou os próprios ramos naturais, de igual maneira, não poupará a ti. Deus não poupou Jesus, ô perfumado. Você acha que Ele vai poupar você? Você acha? Você está achando o quê? Se Deus falou para Jesus ir para a cruz, você acha que Ele vai poupar eu e você? Não vai. Vamos seguir. Considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Presta atenção. Deus tem bondade e tem severidade. Diga comigo, bondade. Isso todo mundo quer. Agora diga severidade. Aí são poucos que querem. Considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneças firme na bondade dele. Do contrário, também tu serás excluído. Eita, não sabia que estava na Bíblia. Nossa, eu achava que eu era tão amado por Jesus. Presta atenção. Olha, diga comigo, condicional. Você aprendeu na 8ª série isso aí. Né? O verbo condicional. Ô, Michele, é na 8ª série? Não sei, Michele fala aí, ó. E quanto a eles, caso não permaneça na incredulidade, serão reconduzidos, porquanto Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Volta no 22, por favor, Bia. Você quer ser enxertado novamente? Só que presta atenção, que isso aqui dói. Isso aqui dói. Então vamos lá. A gente considera a bondade de Deus e a severidade de Deus. Severidade para aqueles que caíram, mas bondade para contigo. Então presta atenção, tem gente que está na bondade de Deus.
Ele olha para o Arvin e fala, vamos embora, está na bondade. Só que ele acha que essa bondade vai ficar eternamente com ele, independente do que ele faça. Então, esse daí é a famosa teologia da Disneylândia. Está tudo bem, tudo certo. Desde que permaneça firme na bondade dele. Então tem gente que a vida às vezes está numa boa. A vida está linda, está maravilhosa, tudo certo, tudo dando certo. O time está ganhando, não caiu um dente, sabe? Não tem chulé, não tem unha encravado. O cara fala, minha vida está uma maravilha, estou ganhando bem, meu salário está lindo, está tudo lindo. Então ele começa a achar, não, eu sou lindo. E tem um cara que grita falando aí, você é lindo. E se acredita ainda. Só que aí, a Bíblia diz, desde que, nunca esqueça do desde que, permaneça firme na bondade dele. Do contrário, tu também será excluído. Excluído? Então aí vai no 23. E quanto a eles, caso não permaneçam na incredulidade, serão reconduzidos, porquanto Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Então, se você está na maldade, se você está longe de Deus, se você não quer saber de Deus, se você cansou de Deus, se você começa a falar um monte de coisa, você sai da raiz. Mas você quer ser enxertado novamente. Aí chega um dia que você fala assim, Senhor, eu quero voltar. Duro é quando você sai da presença de Deus voltar. É difícil. É bem difícil. Porque o mundo vai te engolir. E o mundo oferece um monte de coisa. Um monte de coisa. Coisas lindas, maravilhosas. Quer dizer, aos olhos do mundo, né? Não aos meus olhos. Caso não permaneçam na incredulidade, serão reconduzidos, porquanto Deus é poderoso para enxertá-los novamente. O que é enxertar? Enxertar, presta atenção, irmãos. Tem gente que vai fazer uma cirurgia, a pessoa fala assim, eu preciso colocar mais pele aqui, porque não tem mais, né? Tem um pessoal que trabalha com saúde aqui, né? Entende melhor que eu. Enxertar é arrancar a pele do abençoado e tocar em outro lugar. Quando você arranca a pele de alguém e coloca em outro lugar, vai doer. O enxerto dói. Diga para o irmão aí, o enxerto dói. Sai fora do enxerto. Diga, sai fora do enxerto. Permanece. Porque senão, Deus vai falar assim, você vai voltar para a minha presença. Mas vai ser na base do enxerto. E você vai suportar o enxerto? Vai doer. Vai doer. Toda vez que você pede para Deus reconduzir você para a presença dEle, e você se afastou dEle, vai doer. Em algum lugar Ele vai mexer, para enxertar. Em algum lugar, o Senhor vai mexer para enxertar você novamente. Não tem jeito. E normalmente Ele vai mexer no teu Isaac. Quem é o teu Isaac? Você sabe. É o teu filho? É o teu carro? É a tua casa? Todo mundo, às vezes a pessoa tem um Isaac. Eu tenho meu Isaac também. Todo mundo tem. Se você não ficar na presença dele, ele vai falar, olha, eu vou ter que mexer. E esse mexer vai trazer choro. Você vai chorar. E você vai pedir para Deus misericórdia. Mas ele vai falar, quem começou a brincadeira foi você. Eu só estou organizando um playground. Quer brincar, vamos brincar. Só que ninguém aguenta a brincadeira com Deus. Nem eu e nem você. Enxertá-los novamente. Vamos seguir. Afinal de contas, se tu fosse cortado de uma oliveira brava, por natureza e de forma sobrenatural, fosse enxertado na oliveira cultivada. Quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Vamos seguir. É mais ou menos o que eu falei agora. Irmãos, não quero que ignoreis esse mistério, para que não sejais presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios.
E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Pode seguir. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são, na verdade, inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Presta atenção no que eu vou falar para você. Às vezes você fala assim: não, pastor, mas eu vi lá o pastor mentindo, fazendo um monte de besteira, e Deus usa ele. Usa mesmo, irmão, porque os dons são irrevogáveis. Deus não tira o que Ele te dá, só que Ele cobra o que Ele te deu. Você pode estar no pior pecado, na pior luta, na pior dificuldade da tua vida. Se Deus te deu um dom, Ele não vai tirar. Isso não quer dizer que você está salvo. Salvação é outra história. Deus, Ele usa as pessoas pela misericórdia dEle, porque a palavra é dEle. Deus usou uma mula para falar com Balaão, com a galera lá. Ele pode usar quem Ele quiser, a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, porque Ele é Deus. Então, não fique empolgado se às vezes Deus usa uma pessoa, outra pessoa, porque o dom é dEle, a glória é dEle, o poder é dEle, a unção é dEle, tudo vem dEle. Então Ele não revoga os dons. Está na palavra. Mas se você usar o dom, ou se você usar o teu chamado de maneira incoerente, Ele vai cobrar você. São muitos os homens que são usados por Deus que vivem uma vida de sofrimento. Por quê? Aí é uma questão dele com Deus. Os dons não são irrevogáveis. Aprende isso. Você pode estar fazendo uma besteira, pode estar roubando, pode estar fazendo o que for. Deus faz do jeito dele. E nós não conseguimos e nunca vamos entender o que Deus quer fazer. Vamos seguir? Nós vamos até o 36, né? Pois assim como vós antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia em virtude da desobediência deles, assim também estes agora tornaram-se desobedientes, para também alcançarem misericórdia, em virtude da misericórdia a vós demonstrada. Porquanto Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Presta atenção nisso aqui. Eu e você, nós somos desobedientes. Tem alguém aqui que é obediente? Se fosse o Igor quando era criança, ele ia, eu. Davi podia falar, eu. A mãe olha para o Davi e fala, não. Nós nascemos com natureza desobediente. Porque nós somos fracos. Nós somos falhos. Nós queremos ver o circo pegar fogo. A natureza humana. Mas aí você vem e fica debaixo da cruz. Alguém vai pregar para você. Alguém vai falar do amor de Cristo para você. E aí você fala, não, eu preciso me conectar com esse Deus. E aí Ele vai usar o quê? Misericórdia. Deus tem misericórdia da gente. Vamos seguir. Ó a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pode seguir. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem se tornou conselheiro de Deus? Mais 2 versículos. Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe compense?
Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Aplauda ele, igreja. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Presta atenção. Aleluia. A Bíblia diz assim: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Presta atenção. Nesta manhã, hoje, você sabe quais são os caminhos de Deus para a tua vida? Você sabe o que Deus quer para você? Você sabe qual é a vontade de Deus para a tua casa? Você sabe onde Deus vai te levar? Você sabe quais são os planos de Deus para o teu filho, para a tua filha? Você não sabe de nada. Porque os planos de Deus não são os nossos planos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Ele muda a tua vida do dia para a noite. Ele opera milagres do dia para a noite. Ele faz coisas grandes que você não imagina, porque Ele é o teu Deus. Independente do que você está vivendo hoje, independente da dificuldade que você vive hoje, independente do teu choro hoje, independente de tudo aquilo que está transtornando você, que está trazendo dificuldade em você, eu quero uma notícia para você, eu tenho algo para te dizer: a misericórdia de Deus, ela vai ser derramada sobre a tua casa. Porque inescrutáveis são os caminhos dele. Você está firme com Deus? Você está na presença de Deus? Apenas dê glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz: a tudo dai glória. Nós fazemos planos. Nós temos objetivos e não é pecado, não é erro isso. Mas você já viu quantas pessoas aqui, quantos aqui de nós, você faz um plano, você faz um projeto, e não dá certo, e as coisas dificultam, e de repente Deus entra com providência, e Ele muda tudo aquilo. Sabe por quê? Porque Ele tem amor por você. Porque Ele não te abandonou. Porque Ele nunca vai te abandonar. Porque Ele vai estar sempre do teu lado. O Espírito Santo está à tua direita, olhando para você, clamando, porque você não sabe clamar, mudando as tuas orações, porque você coloca um pedido aqui, aos pés da cruz, mas Deus fala assim: não, está tudo errado, eu vou escrever tudo novo. Ele não sabe nem pedir. Nós não sabemos mesmo, irmão. Quando eu digo ele, não é só você, eu também, todos nós, porque nós temos dificuldade em falar com Deus. Nós temos dificuldade em falar com Deus. Inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Alguém foi lá dar conselho para Deus? Ó Deus, queria pedir uma audiência aí para dar umas ideias. Hã? Nós não podemos mudar nada quando Deus resolve fazer. Quantas vezes na tua vida você achava que não ia dar certo? E deu certo, você está aqui, vivo, bonito, cheiroso. Quantas vezes na tua vida você fala assim: ó, acabou, hein? Acabou. Aí Deus olha lá, abestado. Você já imaginou? A Bíblia diz que a terra é o escabelo dos pés do Senhor. Ele fica com o pé em cima da terra. Nós estamos aqui, ó, conversando, o pezinho de Jesus está lá em cima, lá, ó, o pé de Deus. Oh, meu Deus. O pé dele está sobre a terra. O tamanho do nosso Deus, irmãos, ele é muito grande. Nosso Deus é grande. Tem um louvor do pastor Mike Jr., Big. Aliás, podia pôr esse louvor aí, né? Big. É em inglês, mas você vai entender que se Deus você fala inglês. Big. Nosso Deus é grande. O nosso Deus é grande. Eu não sei qual é a tua luta hoje.
Eu não sei qual a tua dificuldade hoje. O que eu sei é que nosso Deus é grande. O que eu sei é que Deus transforma choro em alegria. O que eu sei é que Deus faz infinitamente mais de tudo aquilo que você pode pedir ou pensar ou imaginar. Você crê? Só uns irmãos que crê. Você crê? Então recebe da misericórdia. Recebe da graça. Independente da situação, irmãos. Não tem dificuldade financeira. Não tem dificuldade emocional. Não tem dificuldade sentimental. Não tem dificuldade na saúde. Não tem nada que o nosso Deus não possa resolver. Nada. Diga comigo, nada. Diga comigo, o impossível é nada para o meu Deus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Quero convidar o grupo de louvor. Aplauda bem forte a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não te rejeitou. Ele não te rejeitou. Aleluia.